Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal, dessa vez gravado aqui do Oriente Médio. Você sabe, várias semanas eu passarei fora do Brasil e até que eu volte, então, vou gravar os vídeos aqui da Terra Santa, de algum lugar. Hoje, por exemplo, eu estou em Jerusalém, não muito longe do Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. Eu já estive lá, já fiz minha oração, já coloquei um pedido especial que alguém solicitou que eu trouxesse e agora achei esse cantinho aqui, em meio a ruínas de Jerusalém, como você pode ver esses arcos que estão atrás de mim aqui. E aqui eu sentei e estou fazendo esse bate-papo virtual com você. Mas antes de entrar no assunto de hoje, se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite. Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Tudo isso será muito bom para que o canal seja mais visto por mais pessoas. E se você também ainda não está inscrito no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, se você não fez a sua inscrição ainda, está aqui o meu convite. Eu vou deixar aqui no descritor desse vídeo um link, você pode clicar ali e saber mais detalhes desse estudo sistemático da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Se alguém que está assistindo já é inscrito no curso, deixe também uma mensagem aí para o acompanhamento da nossa equipe, tá bem? Ok, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês então, em meio a esse ambiente de paz aqui, você está escutando passarinhos. De vez em quando você vai ouvir o som de alguém passando perto aqui, mas é o som ambiente de Jerusalém. Um pedaço do mundo onde a história da redenção teve lugar. E aqui eu queria refletir com vocês um pouco sobre um assunto que eu estava conversando recentemente com uma pessoa acerca dos problemas emocionais que nós recebemos devido à nossa genealogia, aos nossos ancestrais. Você sabe que a psicologia tem demonstrado que muitos problemas são passados de pai para filho através de várias gerações. Às vezes crenças limitantes, traumas, problemas até de caráter, às vezes são advindos de ancestrais que nos antecederam na história. Aliás, um exercício psicológico muito bom de ser feito é tentar desenhar ou descobrir a árvore genealógica de sua família, isso é uma coisa importante de você tentar fazer, e procurar descobrir nesta árvore genealógica elementos, traços ou caracteres que vão se repetindo. Por exemplo, quantos casos de depressão você tem na sua família? Quantos casos você tem de pessoas que lutaram e não deram em nada? De repente, esses problemas históricos dos seus ancestrais podem oferecer a razão de muitas dificuldades que você enfrenta hoje e podem ser o passo inicial para uma autoconscientização e, ao mesmo tempo, a cura para um trauma emocional. É muito triste, mas isso, infelizmente, é uma verdade. Há muitos problemas que são passados de pai para filho. E eu confesso para você aqui, sem medo de ser honesto, que eu muitas vezes, ao olhar a minha ancestralidade, até onde eu pude alcançar, porque lá no Brasil, nós não somos, ou aí no Brasil, melhor dizendo, nós não somos muito afeitos a saber muita coisa dos nossos ancestrais. No máximo, sabemos o nome do nosso bisavô e para por aí. Há alguns, é claro, que conseguem saber o nome do trisavô, do tataravô, do ancestral longínquo, mas a maioria das pessoas conhecem no máximo o nome do pai, da mãe, dos avós, bisavós e talvez não muito mais do que isso. Mas quando eu fui olhar a minha ascendência, primos, tios, tios-avós, a criação de cada um, eu confesso que fiquei bem decepcionado. E a gente às vezes se flagra olhando diante do espelho como sendo o resultado de um papel que os ancestrais escreveram para nós. E como eu falei no início desse vídeo, a psicologia tem demonstrado que realmente há muitos problemas emocionais que nós enfrentamos que são oriundos de vivências dos nossos ancestrais. É uma questão de herança genética e psicológica. Agora, a pergunta que eu faço é: será que eu sou obrigado a ter um presente ruim apenas porque eu sou fruto de um passado ruim? Será que eu sou obrigado a dar errado na vida apenas porque os meus pais não deram certo? Será que eu sou obrigado a ser um fracassado apenas porque os meus ancestrais não conheciam o que é sucesso? Será que eu sou obrigado a ter um mau caráter apenas porque eu convivi
no meio de pessoas com um péssimo caráter? São perguntas que eu acho que todos nós devemos fazer numa reflexão muito honesta a respeito de nós mesmos. E eu vou falar com vocês por que eu estou dizendo isso. É porque, em que pese essa certeza que eu apresentei de que muitas vezes nós temos traumas e problemas emocionais que são frutos de heranças emocionais, em que pese essa realidade, em que pese a realidade dos traumas emocionais que nós carregamos por causa da nossa infância, eu não posso permitir que o passado, meu passado ou dos meus ancestrais, norteie o meu presente. E eu digo isto porque existe hoje, nessa sociedade líquida em que nós vivemos, uma maneira muito repetitiva das pessoas começarem agora a eximir-se da sua responsabilidade diante da vida com base nos erros ou supostos erros que outros cometeram em relação a eles. Por exemplo, eu não sou bom aluno porque o professor não é didático. Eu não sou um bom filho porque eu não tive bons pais. Eu não sou um bom marido porque eu não tive exemplo em casa. Eu sou um revoltado porque a sociedade me tornou revoltado. Será que realmente é assim? Onde entra a nossa responsabilidade? Quando eu olho os personagens que a Bíblia apresenta, eu me surpreendo com algumas coisas interessantes. Por exemplo, Saul era um homem que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, e quando você vai estudar o princípio da vida de Saul, você vê um homem até assim com bons traços de caráter. Ele era responsável, cuidava dos negócios da família, era obediente ao pai dele, era humilde, confiava em Deus. Só que com o passar dos anos, ele começou a mudar a sua personalidade. Parece que o poder que lhe foi dado o corrompeu. E alto lá, não culpe a Deus por isto, tá bem? Não culpe a Deus por isso. Eu não posso culpar aquele que inventou a seringa pelo jovem que está colocando droga na sua veia. O objeto está ali. Como você vai usar é responsabilidade sua. Saul teve um fracasso na sua vida. Por outro lado, eu vejo Davi, que também teve fracasso. Ele começou também de uma maneira boa com Deus, mas depois ele teve uma queda espiritual muito forte. Davi foi adúltero e assassino. Mas no final, terminou como o homem segundo o coração de Deus. Então, pegando esses dois caracteres como exemplo do que eu quero dizer, eu percebo pela Bíblia que Deus não é o Deus dos perfeitinhos, dos certinhos. Não. Ele é Deus de pessoas que, entre as suas falhas e acertos, querem caminhar com o Altíssimo. Em outras palavras, a Bíblia não é feita apenas de personagens como Daniel e José do Egito, perante os quais nós não encontramos nenhum dolo. Ela também é feita de personagens como Sansão e Davi, que tinham as suas pisadas na bola muito sérias. Agora a pergunta é, qual a diferença entre um homem como Saul e um homem como Davi? Não posso dizer que a diferença entre ambos é que Davi era perfeito e Saul era imperfeito. Não, porque eu já acabei de mencionar os defeitos de Davi. Também não posso dizer que a diferença entre os dois é porque Saul errou e Davi acertou. Os dois erraram. A diferença, talvez, entre ambos pode ser resumida em duas palavras. Em primeiro lugar, arrependimento e, em segundo lugar, responsabilidade. Davi se arrependeu amargamente do que havia feito. Por isso ele foi salvo. E, em segundo lugar, ele no Salmo fala, Senhor, eu pequei contra ti. Davi não ficou usando de desculpas, falando, pois é, a culpa é de Betseba, que foi tomar banho lá e me seduziu. Ele não ficou usando desse tipo de artimanha. Ele falou, Senhor, eu pequei contra ti. Em iniquidade me gerou a minha mãe, mas isso não é desculpa para eu ficar na iniquidade. Saul não. Saul começou a dar argumentações sociais para o seu problema. Saul começou, quem sabe, a falar, pois é, o problema é que o pessoal não me aceita, é a criação que eu tive, é Samuel que me abandonou. Então, a partir disso, eu pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Porque mais importante do que o que os seus pais fizeram com você, é o que você faz a partir disso. E ancestralidade ruim por ancestralidade ruim, eu posso me valer do exemplo máximo de Cristo. Quando eu vou ao Evangelho de Mateus, eu estou com a Bíblia aberta aqui, Mateus traz a genealogia de Jesus. Ela está em Mateus e você tem outra genealogia também em Lucas. Uma a partir de José, outra a partir de Maria.
Quando eu pego a genealogia que está aqui no livro de Mateus, eu vou pegando os nomes aqui e eu percebo que não há caracteres só positivos aqui. Quer ver? Começa assim, livro da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou Isaac. Embora aqui não mencione, mas lembre que Abraão também teve o seu problema espiritual. Abraão mentiu para poder salvar sua pele, quase fez com que Sara dormisse com outro homem, porque ele temia apresentá-la como sua esposa e ter problemas por causa disso, ou seja, Abraão foi fraco. Ele foi fraco também quando ele acabou deitando-se com Agar e gerando Ismael, e muitos dos problemas que eu vejo na terra onde eu estou hoje ainda continuam sendo devidos à briga eterna entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Olha o que Abraão acabou projetando para o futuro devido ao seu vacilo na fé, mesmo sendo o pai da fé. Aí continua, Isaac gerou Jacó. Isaac também teve os seus problemas. Lembra que Isaac foi um pai que amava mais um filho do que o outro, embora não admitisse, e isso trouxe um transtorno de família. Aí vem Jacó. Jacó não preciso nem falar. O enganador que enganou seu irmão, que enganou seu pai, que ficou fugindo, Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá, se vocês se lembram, foi aquele homem que acabou depois tendo uma relação sexual com a sua nora, que se fantasiou de prostituta à beira do caminho, porque ela queria gerar descendentes. E antes que você fale, sim, mas foi ela que o enganou, correto, mas ele estava se deitando com uma prostituta no meio do caminho, um homem que era para ser da linhagem sagrada. E Judá gerou Pérez, Zerá, que foi mãe de Tamar. Tamar é justamente aquela nora de Judá que se deitou com ele, pretendendo passar-se por prostituta para ter um filho, a partir da geração ali da família do esposo que havia morrido. Então, olha o tipo, eu até vou falar de uma maneira pejorativa, o tipinho de gente que está na ascendência genealógica de Jesus. Vamos continuar. Aí depois fala de Pérez, gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, que é um nome complexo, gerou Naasson, Naasson gerou Salmão e assim por diante. Aí fala, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha que interessante, pouquíssimas mulheres aparecem na genealogia, pouquíssimas, e as que aparecem são mulheres que, se você pegar o passado delas, tem algo socialmente reprovável. Já falei da Tamar, que se fantasiou de prostituta e ficou à beira do caminho ali para ter um filho com o sogro. E você tem aqui Raabe, a mãe de Boaz. E quem foi Raabe? Justamente aquela dona de uma estalagem ou prostituta. O termo hebraico ali dá para ser interpretado de duas maneiras, como prostituta em Jericó ou dona de uma estalagem. Ela, talvez, se fosse prostituta, seria, quem sabe, uma prostituta cultica, um amuleto para os soldados de Jericó, que eram inimigos do povo de Israel. Raabe, aquela mulher. E eu sei que ela se converteu, mas eu estou falando de pessoas que tinham um passado que não é nada apresentável do ponto de vista social. Você está entendendo? Eu não estou aqui pejorando essas pessoas pelo passado delas. Eu estou apenas abrindo o jogo que são ancestrais, que se estivessem na sua família, você não gostaria de apresentá-los se fossem ler a sua lista genealógica em público. Quem sabe se você fosse candidato a um cargo público ou a um prêmio Nobel, ninguém gostaria de falar o seguinte: olha, eu quero agradecer aqui a minha avó que foi prostituta, a minha outra avó que se fingiu de prostituta para dormir com o sogro dela. Ninguém falaria isso, você até esconderia isso. Sabe aquele lado podre da família que você tem até vergonha que as pessoas saibam que existe? Pois é, vamos continuar a genealogia de Jesus. Aí Raabe, que era mãe de Boaz, o Boaz acabou casando-se com Ruth, outra mulher citada aqui. E Ruth era o quê? Moabita. Eu sei que para nós a história de Ruth é muito bonita e a gente sempre pensa em Ruth como uma boa mocinha, né? Uma donzela que depois se casou e ficou viúva, e a gente torce pelo amor entre ela e Boaz, aquela história linda de Ruth. Mas não se esqueça, Ruth era moabita. E falar na Bíblia que você tem uma mulher moabita na ancestralidade do Messias é um negócio muito complicado, porque os moabitas eram inimigos mortais de Israel, inimigos mortais. Eles não aceitavam isto facilmente.
Eu que vejo aqui, às vezes, os problemas entre árabes e israelenses, ou com palestinos também, há poucos dias atrás, aqui pertinho de onde eu estou, jogaram um coquetel Molotov no Domo da Rocha só para poder atrair a atenção da mídia e criar uma outra intifada, uma guerra entre árabes e judeus. Há poucos dias aqui, aconteceu pertinho de onde eu estou, muitas pessoas foram presas, machucadas, quase que teve uma guerra civil aí. Foi, graças a Deus, apaziguada. Isto numa época em que os muçulmanos estavam realizando o Ramadã, o mês sagrado do jejum, e os judeus a Pêssar, a época da Páscoa. Então você vê, então nesse contexto dizer que uma mulher de Moabe era ancestral do Filho de Deus, era complicado. Aí a Ruth gera Jessé, que por sua vez é o pai de Davi. Davi, já falei, um homem que tem no seu currículo assassinato, adultério, mentira, um pai fraco, que não teve cuidado nem dos próprios filhos, um homem que, apesar de ser segundo o coração de Deus, foi impedido pelo Senhor de construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue, o sangue de Urias, que ele mandou matar. Aí vai continuando, depois fala de Salomão, que, apesar de toda a sabedoria, teve uma queda espiritual na sua vida, um fracasso, não é? E Salomão, ele acabou tendo muitas mulheres, promíscuo. Salomão, apesar de sua sabedoria, teve um momento de fraqueza tão grande que chega a dar vergonha. E Salomão vai gerar a Roboão, numa época em que os nervos estavam à flor da pele por causa da cobrança de impostos. Roboão também não era um bom exemplo, apesar de ser rei. E vamos continuando. Depois vem Manassés. Puxa vida, um rei terrível, Manassés. Alguns acreditam até que provavelmente Manassés seria aquele que mandou matar Isaías, cortado ao meio, mandou sacrificar o seu filho, um rei terrível, que se arrependeu depois, mas terrível. E assim veio a Babilônia e outros mais. Aí fala de um outro Jacó, que não é o Jacó patriarca, que é o pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Interessante também, eu não mencionei, num determinado momento também fala de Davi, e fala de Davi da seguinte maneira, eu esqueci de mencionar isso aqui no verso 8. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Ou seja, até a anotação do autor bíblico não escondeu que aquela mulher de Davi era uma mulher que Davi roubou de outro homem. Quando eu pego essa lista genealógica de Jesus e cruzo com dados do que a psicologia tem dito, eu poderia afirmar para vocês que Jesus teria todos os argumentos emocionais para ser alguém completamente perdido na vida, revoltado, loser, porque a herança psicológica dele não era nada boa. Eu sei que Jesus nasceu sem pecado, eu sei disso. Jesus nasceu sem pecado. Ele nasceu com uma natureza como a de Adão antes da queda. Porém, em termos físicos, Jesus nasceu com um corpo humano sujeito a todos os problemas físicos de qualquer ser humano da sua época. E nesse corpo humano, com uma mente humana, Jesus também tinha sinapse na hora de raciocinar. E em formando as suas sinapses, Jesus também poderia ter, nas sinapses do seu cérebro, vários elementos de ancestralidade que lhe trariam traumas. Não geneticamente por parte de José, porque Jesus era filho de Maria Virgem, mas certamente pela ancestralidade humana que o antecedeu, Jesus também amargou dores advindas, quem sabe, do fracasso da humanidade. A encarnação de Jesus é o resultado do fracasso da humanidade. Porque Jesus precisou se encarnar e viver entre nós, porque Adão e Eva fracassaram, comendo o fruto proibido e trazendo o pecado com todas as suas consequências sobre a raça humana. Agora, em que pese os muitos exemplos que Jesus poderia nos dar como um mestre amoroso, um homem de compreensão, didático, eu queria acentuar esse exemplo de Jesus. Ele veio de uma genealogia que não era, até certo ponto, algo do qual ele poderia se orgulhar em apresentar. Então, se o próprio Salvador, o Filho de Deus, vindo de uma genealogia tão complicada, pôde ser quem ele foi, nós, eu e você, pela graça que vem desse mesmo Jesus, poderemos ser pessoas vitoriosas a despeito
daqueles que nos geraram, a despeito daqueles que foram os nossos antepassados. Então eu repito, mais importante do que o que os seus pais e avós e tios fizeram com você, é o que você vai fazer a partir disso. Sabe, a vida é como se fosse uma caixa de surpresas, mediante a qual você tem que contar uma história, colocando na história os elementos que saem dessa caixa. Você não tem controle sobre que objetos sairão dessa caixa e você vai ter que colocar na sua narrativa. Mas você pode escolher que narrativa você vai fazer a partir dos objetos que você vai retirar da caixa. Em outras palavras, a responsabilidade final é sua, é minha. É o nosso direito de escolha que vai prevalecer em formar aquilo que nós somos ou que poderíamos vir a ser, transformados pela graça de Deus. Basta que nós a aceitemos ou, espero que não, a rejeitemos. Que decisão você vai tomar? Saiba, portanto, que a sua decisão diante da graça de Deus, além de ser uma decisão que vai ser a sua salvação, pode ser também a sua cura para os traumas emocionais. Pense nisto. Daqui de Jerusalém, eu envio então a minha bênção, o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.